Podem se sentar. O mistério que nós celebramos na liturgia de hoje é o mistério da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É a Epifania, podemos dizer até de teofania. É Deus que se faz conhecido aos homens. A festa que celebramos, ela é como que parcelada. Nós meditaremos ao longo das semanas desse tempo da Epifania, momentos em que nosso Senhor vai ser revelado a Israel. Hoje, Deus tocou no coração de homens idólatras, homens pagãos, homens que cultuavam outros deuses, que não conhecia o Deus verdadeiro e único de Israel. Gente de terra distante, mas Deus tocou naquela gente, já conforme a profecia, vieram de longe adorar nosso Senhor. Deus, ele fala conforme o coração daquela gente. Deus, quando fala, ele utiliza aquilo que é acessível, aquilo que nós podemos compreender. E aquela gente pagã, mas que eram movidos por uma ciência, uma curiosidade científica, tinham um olhar atento às estrelas. Sabiam que aquela estrela que apareceu não era uma estrela convencional, era uma estrela diferente. E foram movidos por Deus. A graça estava tocando no coração daquela gente, daqueles reis magos, para que eles conhecessem a fé, conhecessem o único e verdadeiro Deus. E eles partiram com alegria, com confiança, com aquela fé incipiente, para adorar o verdadeiro Deus. E aquela estrela foi os conduzindo para Jerusalém. Mas a estrela não os leva para Belém, não os leva para Jesus imediatamente, os leva para Jerusalém. E a boa nova, que era para Israel, nosso Senhor se encarnou para salvar aquele povo, o povo eleito, mas também os povos todos. Mas Deus quis se servir de um povo estrangeiro para que a verdade fosse comunicada a Israel, a boa nova, o tão aguardado Messias, o Salvador. E aqueles reis magos levam essa boa nova ao rei Herodes. E, amados irmãos, aqui acontece um evento espiritual, um evento espiritualmente diabólico. Naquele momento em que os magos chegam a Herodes, o texto é claro: Herodes e toda Jerusalém, o coração de Herodes e Jerusalém perturbaram-se, ficaram perturbados. Como assim? O rei chegou, o rei é aguardado, e agora o coração fica perturbado, não recebem com alegria. E Herodes, para ter certeza, ele manda consultar. Vamos ver com os sábios, com os sacerdotes, com os escribas. Vamos ver se estava prescrito isso. E vão lá no profeta Miqueias. É verdade. Belém não é a menor das cidades de Judá. Dela sairá um grande chefe. Em Belém nasceu o nosso Salvador. E neste momento, esse fenômeno diabólico, espiritual diabólico, acontece no coração de Herodes. Ele simula uma piedade. Ele ao mesmo tempo simula e dissimula. Ele aparenta algo que não é e esconde aquilo que ele é. Ele age como o mais piedoso, como o mais devoto. Que rei devoto, piedoso. Mas graças a Deus o texto não nos engana, é claro. Herodes, ele age. Diga, vai lá, me diga depois, onde está este rei que acabou de nascer, para que eu também vá adorá-lo. Ele simula uma fé mentirosa. Ele quer, na verdade, versículos depois, ele vai querer matar o nosso Senhor. Manda matar aquelas crianças de 2 anos para baixo. Esse fenômeno espiritual diabólico, essa tentação, ela começa
a se reencarnar em cada um de nós, no sentido que faz presente e pode ser presente dentro de nós. Não morre com Herodes. A tentação de querer, diante de Deus, diante da boa nova, diante da fé, queremos matar nosso Senhor Jesus Cristo nascente. Aquela fé, Deus nos move pela fé, nos toca, nos dá oportunidades. Ele quer a nossa conversão e vamos lá como Herodes, simulando uma fé, orações ocas, vazias, sem coração, sem desejo de conversão, nós não queremos aceitá-la. A mesma luz, essa epifania, esse brilho, que é luz para os humildes, ela é uma luz fortíssima. Ela causa uma cegueira nos corações soberbos. Herodes foi incapaz, e Jerusalém também, foi incapaz de reconhecer o Salvador, nosso Senhor. Aquela tentação de olhar para Deus e ver Deus como aquele pai chato, aquele que estraga a alegria, o prazer, aquele pai que entra em casa e põe ordem, os filhos, põe ordem na casa, os filhos que estavam aprontando, fazendo bagunça. É aquele pai severo que entra, acabou a festa. Momento que Herodes sabe que ele tem um rei que ele precisa adorar, ele sabe dos seus compromissos, ele sabe que precisa adorar esse Deus, mas o orgulho é tremendo. E nós podemos fazer isso. Como que Deus é chato. Aliás, o mundo consegue propor dois tipos de Deus. Um espantalho, uma caricatura. Ou é um Deus que é bobo, um Deus que tem uma misericórdia equivocada, é claro que o mundo propõe um Deus que releva tudo, um Deus que tudo ok, está pecando, está ok, quer ficar no pecado, está ok. Ou um Deus, então, que nos assusta, um Deus severo. É assim que o demônio ele consegue agir, nos perder de duas maneiras. Ou cair no equívoco de achar que está tudo ok, ou então de querer nos fazer afastar de Deus. Não, Deus, Ele é demais, Ele é um Pai severo, um Pai autoritário, um Pai ciumento. Não dá para mim. Não nos convertemos, porque quando o pecado ele se enraiza, quando o pecado cria raízes, ele vira vício. Vício é mau hábito. O que é um hábito? Quem é motorista, quando entra no carro, o motorista não precisa ficar pensando muito como dirige. O carro está tão conectado com ele que ele faz curvas, ele faz manobras sem ter que raciocinar muito. Opa, será que vai bater aqui? Será que eu posso? Tem que me aproximar? Não, é como que parte do corpo dele. Da mesma maneira, ou é virtude ou o vício. Faz parte de mim. E quando Deus ele se revela a nós, tenha essa epifania diante de nós, venha, é a luz, estou apontando o caminho, a conversão, e nós olhamos para o nosso pecado que está ali guardadinho, bem cuidado, bem alimentado, bem natural a nós, dói, é difícil. Tirar esse pecado é como fazer uma cirurgia que não faz parte de mim. Deixa ele aqui comigo. Prefiro matar essa fé nascente. Prefiro agir como Herodes. Nosso Senhor é essa luz para aqueles que são humildes, aqueles que reconhecem a Deus e querem segui-lo, querem amar. São José Maria Escrivá gosta de repetir esta frase porque ela é interessantíssima. Cabe bem, sempre. Senhor, faça-me santo, nem que seja bofetadas, pauladas, a tapas, mas faça-me santo, porque sozinho eu não consigo. Senhor, livra-me de mim mesmo, porque se depender de mim, eu não tenho coragem de rezar, eu não tenho coragem de pedir pela minha conversão, eu não tenho coragem de largar o pecado. Mostre para mim, faça a experiência de conhecer alguém que teve uma conversão, passou por uma conversão, e conversem com essa pessoa, vejam como que Deus encaixou na vida dela, depois de tempos e anos no pecado, depois de anos sem se confessar, aquela pessoa depois de ter se emporcalhado no pecado durante uma vida inteira, quando ela vê essa luz, abraça, deixa tudo, segue nosso Senhor, nossa, como faz sentido, como integra, encaixou,
faz sentido a minha vida agora em Nosso Senhor. Aquela vida passada é um vazio. Não faz sentido. Faça, converse um dia com alguém que passou por uma experiência de conversão verdadeira, autêntica. Veja o que ela dirá. Faz sentido. Largar o pecado é bom. Dói, mas é bom. Chesterton, um escritor convertido do anglicanismo, tem uma frase atribuída a ele e diz que a igreja, coloquemos Deus e sua igreja, a igreja não tolera nada. Sim, muitas vezes olhamos para a igreja e vemos não faça isso, faça aquilo outro, não faça aquilo. Não, é aquela que não tolera nada, mas perdoa tudo. Fantástico isso. É aquela que nos proíbe, mas nos perdoa tudo no confessionário. Quanta graça! É claro que atrás de uma placa que diz não entre, não vá, não vire, tem um grande sim, a vida eterna. Mas o mundo é aquele que permite tudo. Faça aquilo que você quer, mas não perdoa nada. Quantos não são os que foram julgados nos tribunais do mundo, das redes sociais, da internet? Um vacilo, um pisar de pé fora da linha, pronto, foi condenado. Não há perdão, mas pode fazer tudo. É cruel. Vale a pena abandonar o pecado, vale a pena seguir a estrela que nos chama de longe, lá de terras pagãs, terras longínquas, estranhas, para abraçar Nosso Senhor. Vale a pena. Os magos, depois que foram a Belém, adoraram Nosso Senhor, apresentaram o ouro do rei, apresentaram o incenso da natureza divina, apresentaram a mirra da natureza humana que vai morrer na cruz. Eles não voltaram pelo mesmo caminho, voltaram para o outro, não voltaram a Herodes. É a conversão. Vale a pena, custa, mas vale a pena. Dê o passo, coragem, vale a pena se entregar a Nosso Senhor, conhecer Nosso Senhor e dar esse passo decisivo. Não se arrependerá. Nosso Senhor, Ele paga muito bem aqueles que o servem. Vale a pena ser um servo, um filho amado de Nosso Senhor. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé. Crede no Deus, Pai potente. Pelo que fizeste,